E aí, galerinha do canal do Papo de Onça, sejam bem-vindos a mais um Café com as Onças, esse quadro que trata de assuntos para te ajudar no teu crescimento pessoal e profissional. E hoje, apesar de estarmos na Vina, né, viemos tomar um cafezinho aqui nesse wine bar incrível, que nós somos fãs, de vez em quando a gente volta. Inclusive tem café, né? Exatamente. Mas o forte mesmo é o vinho. Exatamente. E hoje a gente está aqui com um contador, o Kleber Albuquerque. Seja bem-vindo, Kleber. Kleber tem muito assunto aí para contribuir com a gente, com o nosso crescimento empresarial. Ele vai vir aqui trazer vários assuntos que são muito pertinentes e com certeza vai te ajudar muito, né, Kleber? Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz pela participação. E aí, vamos falar sobre o quê? Gestão financeira? Isso mesmo. Uma das maiores dificuldades, né, do empreendedor é a gestão financeira. Então, o empreendedor ele precisa entender que é um grande pilar em que ele precisa dar uma grande atenção na empresa dele. Por quê? Porque através dos relatórios financeiros é que ele vai conseguir identificar o seu resultado, identificar aonde ele pode estar melhorando, diminuindo uma despesa ou melhorando ali o seu faturamento. Então, é muito importante que ele possa passar a entender esse relatório, que é um relatório contábil, mas que ao mesmo tempo ele se torna gerencial, porque todo mês ele vai, a partir dele, ele vai estar definindo algumas estratégias mensais e até a longo prazo para o negócio dele. Entendi. Como é esse relatório? O que tem que ter no relatório? Bem, o relatório é a DRE, a demonstração de resultado de exercício. Então, nesse relatório, você tem o faturamento da empresa, tá? Assim como você tem os custos e despesas. E é interessante que você possa segregar eles de forma que ele seja de forma estratégica. Por exemplo, o empreendedor ele tem a despesa com funcionário, colaborador. E aí ele passa a entender o quanto é o gasto que ele tem em relação a essa despesa, em relação ao faturamento dele. E aí, cada vez que ele começa a fazer isso mês a mês, ele passa a fazer comparativos. E aí, a partir desse momento que você tem um relatório e compara mês a mês, você começa a perceber que uma informação está sendo criada, está sendo levantada para uma tomada de decisão logo em seguida, né? Então, você passa a ter ali informações, dados importantes para que ajude na tomada de decisão. Eu acho que um assunto que a gente precisa abordar, acho que até no início, é o olhar da gestão financeira, né, Kleber? Porque eu acho que da gestão como um todo e financeira. Por quê? O empresário, o profissional liberal, quando ele começa a trajetória dele, ele vai ali fazendo tudo. Aí contrata um contador. O contador vai fazer ali os documentos fiscais que eu tenho que fazer mensalmente e acaba também não enxergando o potencial, os demais serviços. E às vezes até um pouco do contador peca de não oferecer também tudo que tem gerencial para que o empresário consiga ver realmente de uma forma ampla tudo que está acontecendo na sua empresa, né? Fala um pouco sobre isso para a gente. Já é muito interessante isso, por quê? Porque se fala muito de contabilidade tradicional. O que é essa contabilidade tradicional? É uma contabilidade que antes atendia somente você está gerando guias, gerando impostos, encaminhando isso para o empresário. Fazendo folha de pagamento. Fazendo folha de pagamento. Então, assim, o empresário ele só recebia aquele e-mail, recebia aquelas guias, pagava e até muitas vezes ele nem sabia do que se trata. E aí, o que a gente precisa entender? Que hoje, esse empreendedor, ele precisa entender, não é porque ele é especialista naquele seu negócio, mas ele precisa entender o relatório, pelo menos para quê? Porque ele possa tomar uma decisão. Então, a contabilidade é uma ferramenta que vai auxiliar ele, através desses relatórios, a tomada de decisões futuras. Então, eu não posso deixar que esse relatório seja desenvolvido somente pela minha contabilidade e deixar esse relatório parado. Não, eu preciso trazer esse documento para dentro da minha empresa, chamar o profissional e, a partir daí, começar a discutir, traçar metas através desses números e desses percentuais. Isso. Inclusive para o planejamento, né? Eu acho que o planejamento estratégico,
eu sei que um planejamento estratégico não pode ser feito se a gente sem uma análise da DRE, sem uma análise dos custos da tua empresa, porque como é que tu vai planejar o que tu vai fazer no futuro se tu não sabe quanto dinheiro tu tem, quanto tu pode direcionar para cada tipo de planejamento que tu vai fazer. Então, eu acho que de extrema importância a gente conseguir ver nesse cenário da DRE como está a situação da empresa para poder refletir ali nos teus planos futuros e tu conseguir enxergar efetivamente o teu crescimento, né? Porque eu acredito que tem muito profissional que nem vê que está crescendo, né? Isso mesmo. Esse relatório é um relatório padrão, né, que é necessário que a gente atenda às exigências em relação à Receita Federal, aos órgãos competentes, que são os relatórios padrões. E esses relatórios eles podem ser desenvolvidos de uma forma estratégica, uma forma gerencial. Bem, eu tenho um relatório em que eu não consigo enxergar a minha despesa com folha de pagamento de cada loja, por exemplo. Tem um empresário que tem 5 lojas, e aí eu quero saber quanto eu gasto com folha com os colaboradores de cada loja. A partir desse momento que eu consigo desenvolver esse relatório para ele de forma gerencial, no final do mês ele consegue ter uma seguinte percepção e algumas perguntas. Por que essa loja tem 15 funcionários, tem um faturamento X, e uma outra loja possui um número menor de funcionários e possui um faturamento maior? Então isso ele só conseguiu captar isso e fazer algum questionamento a partir desse relatório. E aí o que acontece? Você conseguiu disparar lá uma luzinha no empreendedor e que ele vai falar o seguinte: alguma coisa está acontecendo. Ou uma loja não está conseguindo aproveitar a capacidade do número de funcionários necessário, ou a outra loja ela está conseguindo fazer somente com 10 funcionários um faturamento melhor. Então, por que não replicar a mesma estratégia de uma loja com um número menor para outra loja? Né? Então, são situações que o relatório ele vai lhe trazer questionamentos interessantes que ele vai começar a perceber isso. Assim como demais outras situações voltadas para a parte de horas extras. Porque uma loja faz mais horas extras que outra loja, sendo que a gente trata do mesmo segmento. E aí, né, então por quê? Porque ali tem uma gerência, está tendo uma gestão em que está um acompanhamento melhor do que a outra loja. Então, por que não pegar essa gestão numa loja e replicar para a outra? Sim, os números te trazem respostas. Eu tenho uma crítica à DRE. Assim, eu faço, né? Eu faço meu financeiro. Tenho um contador, mas essa parte eu faço. Quando a gente lança lá na DRE o nosso custo, lá na DRE não tem, por exemplo, quanto a gente pagou de mercadoria. Tem o custo da mercadoria que eu vendi e não o custo da mercadoria que eu paguei. Tá entendendo? Sim, sim. Então, por exemplo, se eu vendi X, vai ter o custo desse X. E aí, ela sempre vai me trazer um resultado quase sempre muito bom. Mas se eu for ver quanto eu paguei de boleto de fato das mercadorias futuras que eu comprei, é um outro resultado. E é esse resultado que eu tenho na minha conta. Tu estás entendendo? Então eu tenho essa crítica da RE, porque eu acho que ela não traz, ela não espelha, assim, totalmente a realidade financeira da empresa. Aí, se você tivesse contratado um contador, ele ia fazer projetar o futuro desses boletos que tu vai pagar. Não, mas ele não faz esse trabalho. Tu tá dizendo que é tu que faz esse trabalho. A DRE sou eu que faço. Então, se você contratar alguém que faz esse trabalho especializado... Não, mas tem na DRE, não tem. A DRE não entra na DRE. Na DRE não, mas tu vai ter um planejamento que tu vai projetar os teus pagamentos futuros, entendeu? Que tu vai conseguir enxergar uma... Não, eu sei, mas eu tô falando, a minha crítica à DRE é que ela não espelha. E quando você fecha uma franquia, o que você recebe? A DRE. É isso que é a minha crítica, entendeu? Entendi. O planejamento é outra coisa, tô falando desse documento específico. Porque eu não acho que ele traz a realidade. E quando você fecha uma franquia, é esse o documento que te apresentam. Olha a DRE das outras lojas. Sim. E vai ser realmente muito melhor do que a tua vida no mês a mês. A vida real, vai ser a vida real. E interessante, Toia, porque esse teu questionamento não é só seu, de vários empresários. Agora, o que eu posso falar para você é o seguinte, a DRE ela é um relatório em que ela vai te trazer o seguinte, o objetivo dela é mostrar se aquele negócio é rentável, se aquele negócio ele vai te dar resultado. Essa questão que você colocou de tentar identificar o quanto você paga efetivamente no mês para o seu fornecedor, aí tem um outro relatório financeiro também importante. Fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele vai te demonstrar o que efetivamente caiu,
né, o que foi creditado na empresa, de tudo, e também efetivamente o que foi pago de compras de fornecedores, enquanto que lá na DRE você vai ter somente o CMV, que é aquela saída gradativa de cada mercadoria, acesso à mercadoria. Então vai pegar o custo de quando ela entrou. Então, o que eu posso falar é o seguinte, quando você passa a ter uma análise somente pela DRE, você sente essa dificuldade, não só a sua. Várias pessoas, vários empresários, vários profissionais têm essa dificuldade. Agora, o relatório que complementa a DRE é o fluxo de caixa. O fluxo de caixa ele vai conseguir, o que é que pode acontecer? Num mês você pode ter numa DRE um resultado positivo, mostrando que o negócio é rentável, e no fluxo de caixa vai aparecer que saiu mais valores do que entrou. Sim. Aí você se pergunta, como é que dá lucro e como é que no fluxo de caixa está dizendo que está no vermelho? Por quê? Porque exatamente é isso que acontece. A DRE, ela tem uma finalidade e o fluxo de caixa, ele diz o seguinte, olha, exatamente nesse mês você teve menos entradas e mais saídas, mas no decorrer dos outros meses, você vai conseguir equilibrar de forma que o resultado ali daquela DRE, ela vai aparecer no fluxo de caixa. Então, é necessário que você não avalie somente um relatório, você precisa ter o fluxo de caixa para você tomar suas decisões. Mas para a gente aferir, por exemplo, o lucro da empresa, ainda é a DRE o documento? O lucro, sim. Então, se você é empreendedor, se você é bom em algo e você quer apostar nisso, você vai fazer um plano de negócio, vai fazer um levantamento, vai fazer um estudo, vai definir um produto, vai definir o seu mercado, vai definir aquela área de atuação. Você vai estimar um valor de faturamento. E a partir daí de um faturamento, para mim faturar isso, eu preciso comprar quanto de mercadoria. Eu vou ter quanto de despesa. Você coloca tudo isso numa planilha ou numa anotação no caderno. No final você vai ter um resultado. Isso quer dizer que o negócio é rentável, é bom. Aí o que é que vai acontecer? No decorrer dos meses, você vai perceber que o valor que está sobrando no banco ou no caixa não é exatamente aquele que você iniciou. Por quê? Porque ali foi para ver se era rentável. Mas por quê? Porque o fluxo de caixa é um fluxo financeiro, é o efetivo. Entendeu? Então, assim, é interessante que a gente nunca vai conseguir ter um relatório que nos forneça todas as informações detalhadas e completas. Sempre vai ter um relatório com um ângulo diferente, mas que é importante, que um complementa o outro. Né? Então, por exemplo, eu tenho um relatório que na DRE em que deu resultado e eu tenho um fluxo de caixa que deu negativo, isso está me alertando o quê? Que no próximo mês eu tenho que fazer um ajuste de saídas, de pagamentos, para quê? Para que eu possa ter novamente um fluxo de caixa positivo. Porque uma empresa, ela não vai conseguir se manter tendo um fluxo de caixa pagando, mesmo o negócio lá no início na DRE ser rentável. Por quê? Porque quando você faz uma DRE, você considera o seguinte, eu faturei X. O faturamento não quer dizer que você recebeu todo o valor. Né? Você vai receber, você fez vendas no cartão, você parcelou de 6 vezes. Aquele valor que na DRE está dizendo que é um faturamento daquele mês, ele vai ser recebido de forma pingada, gradativamente nos outros meses. Por isso que não bate com o fluxo de caixa. Né? Então temos até um relatório por conta das vendas parceladas também, né? Perfeito. Então se a gente fosse fazer assim, abrir uma empresa e a gente realizou as vendas, tivemos aquelas despesas e nós fôssemos aguardar a cada parcela a ser recebida, você ia perceber que o resultado seria exatamente aquele. O que acontece é que um mês vai entrando no outro, aí a gente passa a entrar mais num tema que é o ciclo financeiro. Então, o que acontece? Eu começo um mês, fiz uma venda, X, faturamento, na DRE estou enxergando. Lá embaixo eu estou vendo já um resultado positivo. Mas por que no meu banco, no caixa, eu não estou vendo isso? Porque eu preciso aguardar receber aqueles valores que na DRE eu computei como faturamento, mas que ainda não recebi. Que é a situação de vendas com cartão, né? Que acontece muito isso. Então, é por isso que o empreendedor hoje, ele precisa sair do operacional para poder entender do seu ciclo financeiro, entender que quando ele for formar o preço ou do produto, mercadoria ou de serviço, ele precisa levar em consideração esses ciclos e levar em consideração todas as taxa de cartão, né, todas as despesas para que você tenha esse custo financeiro para receber durante 3, 6 meses. O que eu ainda tenho dúvida também da DRE, que eu faço a minha, né? Quando a gente põe assim, por exemplo, o imposto. Eu ponho do mês que eu tô pagando ou do mês
seguinte, digamos assim. Por exemplo, dezembro. Aí eu vou pagar o imposto de dezembro em janeiro. Sim. Só que em dezembro o meu faturamento é muito mais alto e eu paguei o imposto de novembro que não vai ser tão alto como o de dezembro. Eu volto e pago e coloco exatamente o que eu paguei ou exatamente o que corresponde? Tu entendeste? Sim, entendi. Na DRE, você vai informar o imposto da competência. Então, nós estamos em dezembro. Então, lá em dezembro, você vai informar na sua DRE, ela tem que computar não o que você pagou, mas o imposto daquela competência. Enquanto que no fluxo de caixa, você vai informar lá Quando ele saiu. exatamente o que foi pago. Então também vale para as comissões, né, de vendedor. Então, por exemplo, eu só posso fechar minha DRE de dezembro quando eu pagar o imposto de janeiro, por exemplo, que aí eu vou ter os valores e eu vou poder... Você vai poder fechar sua DRE de dezembro exatamente porque você já tem o valor do mês de competência. Na hora que for apurado lá no finalzinho, Sim, no final de... né, você já vai ter o valor. Então, para a DRE, você vai utilizar aquele da competência, tá correto? Da competência. Mas no seu fluxo de caixa, naquele mês, você vai ter que utilizar o que foi pago. E em dezembro, você deve estar pagando o imposto de novembro. Sim. Pois é, vai dar Dá uma pequena diferença. Sim. Por quê? Porque cada relatório, ele trabalha de uma forma, com uma finalidade. Sim. Né? Um para te dizer o quanto sobrou financeiramente, o outro para te dizer o resultado por competência. São legal. específicos. Tá? Olha, gente, essa é uma das entradinhas que a gente mais gosta aqui na Vino. Gorgonzola com pera. Amo. Fica à vontade. Top, que legal. O que mais que a gente vai perguntar para ele? Quais são os maiores erros, assim, de quem faz o financeiro? O que não pode fazer dentro de uma empresa? Os maiores erros que tem numa empresa, principalmente no lado financeiro, Toya, é exatamente isso. Você fatura, aí você considera que o seu faturamento, tudo vai entrar. Ah, eu vendi 300 mil. Dos 300 mil, você não recebeu os 300. 50 mil clientes que te deram calote. Ou que estão com uma dificuldade. Aí o que acontece? Na tua DRE, você está contando com os 300. E no fluxo de caixa, está entrando quanto? Os 250. Por isso que um complementa o outro. Por isso que é importante a gente ter não somente esses dois relatórios, mas porque cada um vai ajudar um outro. Então, por exemplo, quando eu estou ali na DRE e vejo uma despesa com folha, eu vou estar lá, despesa com salários. Eu não vou conseguir entender exatamente qual é a loja, qual é o setor, o que é que está, por quê? Porque ali eu tenho uma conta. E já faz com que, a partir da apresentação dessa DRE, eu, como empreendedor, solicite ao setor responsável um relatório específico mais detalhado da folha. E aí o que acontece? Algo que chamou a atenção dele no momento, ele vai conseguir, através de um outro relatório gerencial, conseguir entender o seguinte, eu tenho setores aqui que estão ganhando mais devido a horas extras e que não está vendo um acompanhamento, uma gestão do RH, que basta um ajuste de horários, você consegue diminuir essa despesa. Né? Você consegue diminuir essa despesa. Então, é importante que, assim, existem algumas situações que acontecem na DRE, que são falhas de análise, que a gente precisa estar muito atento. Uma das falhas de análise principal é essa parte, do que você vendeu e que você não recebeu. Então, você precisa entender que na DRE você tem ali um valor competência, não está um valor efetivo, se eu emitir nota, não quer dizer que eu vou receber. Tá? E aí é um dos principais erros que tem de você não considerar e analisar aquele resultado final como algo palpável, algo físico. Mas cadê? O que acontece muito quando a gente tem reuniões com empresários, com clientes, é de nós finalizarmos uma DRE e ele perguntar o seguinte: cadê esse dinheiro? Né? Cadê esse dinheiro que eu não consigo enxergar ele, onde é que ele está? Por isso mesmo. E um dos principais erros é isso, é você não contabilizar todas as despesas da empresa. Então, muitas vezes você no decorrer da operação da empresa, você tem despesas que você não encaminhou por alguma falha, você perdeu o documento, não encaminhou para a contabilidade. E a contabilidade, ela não vai conseguir enxergar esse documento.
E aí você, quando chegar ali no final do resultado, você vai perceber que tem um resultado positivo. Mas como é que eu tenho um resultado positivo se eu não estou conseguindo? Mas por quê? Porque tem alguma coisa que você pode ter pago financeiramente da empresa e que não foi registrado. Não passou, uma falha, esqueceram de mandar uma nota, um recibo. Vocês entenderam? E uma grande solução, acho que para essa situação é tu ter um trabalho mais profundo da tua contabilidade, né? Porque se tu tens uma contabilidade que está te apresentando o fluxo, a DRE, está fazendo essas apresentações, tu consegue estar identificando o que está acontecendo mensalmente, trimestralmente, e não pegar sustos. E eu acho que a importância da gente contratar um serviço mais completo, que não seja de fazer só aquele básico, é isso, é te passar a segurança que a tua empresa está em constante crescimento, é tu identificar aonde tu está falhando, aonde pode melhorar, né? Eu acho que é o que realmente vai fazer a contabilidade prestar um serviço até um pouco mais linkado ali ao gestor, né, de gestão, né, para o cara poder olhar de fora ali a empresa dele, né? Que ele está ali no dia a dia, na correria, acaba não enxergando esses pormenores, e aí quando a gente olha de fora, tendo uma gestão mais estratégica, com uma contabilidade, o escritório de advocacia também, que vai pontuar várias falhas, até situações tributárias, né, que não estão encaixadas corretamente, enfim, que realmente a gente consegue ver isso. E isso deve acontecer constantemente, né, nos teus atendimentos, os clientes te procuram com certeza com esse tipo de dificuldade, ou não. É muito legal a tua fala, Jaiane, por quê? Porque hoje se fala muito em contabilidade consultiva. Por quê? Porque o próprio empresário, às vezes, ele não sabe o quanto o prestador de serviço ele pode te ajudar. Ele não sabe, poxa, eu não sei se o que eu estou pedindo para ele é algo a mais do serviço dele ou não. E muitas vezes também isso é recíproco, porque o profissional, ele também fica assim, poxa, como é que tá lá do outro lado? Tá tudo bem? Então, precisa haver essa aproximação. Precisa ter um entendimento do negócio. Então, o profissional de contabilidade, ele precisa estar próximo do cliente, do empresário. Ele precisa entender do negócio dele, precisa entender dos problemas dele. Porque é ele que é a pessoa que tem a expertise. Ele que vai poder dizer o seguinte, ó, eu acho que eu consigo criar um relatório, eu acho que eu consigo desenvolver algo que vai te ajudar numa tomada de decisão. Hoje, você sabe que tem algum problema, mas você não sabe aonde da sua empresa. E aí esse profissional, ele vem para te ajudar. Você não consegue tomar todas as decisões de uma hora para outra, mas a partir do momento que você consegue ali dividir em grupos, eu tenho despesa com operacional, com folha, eu tenho despesa com administrativo, eu tenho despesa com logística, despesa financeira. Então, se o profissional consegue estar mais próximo, ele vai conseguir entender a necessidade tanto do empresário como do negócio dele. E aí ele vai dar um serviço de melhor qualidade. E aí é um ecossistema, é algo que, se eu consigo dar uma melhor assessoria para o meu cliente, ele vai conseguir tomar as melhores decisões. Tomando as melhores decisões, ele vai ter melhores resultados. E tendo melhores resultados, ele vai crescer. E aí cresce todo mundo junto. Isso. Cresce o cliente, cresce o empresário, cresce o prestador de serviço. Com certeza. E nessa tua fala, tu me lembrou uma situação... que a gente vai ter até que em alguma outra oportunidade voltar aqui para falar de auditoria, né? Sim. A auditoria é muito importante dentro das empresas para a gente identificar se está existindo erros ou não. Sim. Né? Inclusive, a gente já passou isso lá por uma situação dessa no escritório, anos atrás. Inclusive, eu contratei o Kleber exatamente para fazer essa auditoria no escritório e identifiquei que estava tendo erros, e eram erros assim tão pequenos, mas que iam trazer um prejuízo para o escritório tão grande, o local de preenchimento de valor estava sendo incorreto. Então, eles identificaram que se tivesse uma fiscalização, eu ia ter que pagar uma multa assim, milionária. Literalmente, milionária. Entendeu? Sendo que meus impostos estavam 100% pagos. Então, eu tive que fazer um trabalho de refazer, né, esses preenchimentos. Não tive que pagar nada de imposto, porque meus impostos estavam todos pagos.
entendeu? E fiquei com a minha contabilidade naquela oportunidade redonda. Então, acredito que é uma coisa que as pessoas às vezes têm que se tocar. Tem uma contabilidade, tudo sempre bom ali, de 3 anos, sei lá, 2 anos, fazer aquela auditoria para ver se todos os números estão batendo, se está tudo ok, né? Se está sendo preenchido no espaço correto. Isso, Jaiane, hoje uma empresa ela é formada por setores, né? Então eu preciso ter uma visão do comercial, eu preciso ter uma visão da minha logística, do meu financeiro. Então, todos esses setores, eles precisam ser implementados processos. E esses processos, eles vão ajudar a dar essa segurança, né? Então, quando a gente fala em processo, a gente está falando de uma auditoria interna. O que seria? Hoje você faz um pagamento, fiz um pagamento numa despesa na conta da empresa. Então, eu preciso registrar isso no meu sistema. Preciso guardar aquele documento, preciso repassar para a minha contabilidade. Então, esses processos eles precisam ser vistos todo mês e verificar se eles ainda estão atendendo à necessidade do empresário. Porque o que acontece? No decorrer dos períodos, o mercado, os negócios, eles vão mudando, né? Então, algum tempo atrás, você não tinha o Pix. E hoje você tem uma nova moeda, o Pix, uma moeda digital que é muito utilizada, um volume bem grande. Então, o que acontece? O que acontece hoje com as empresas? Logo no início do Pix, muitas empresas gostaram porque é um valor que cai logo na empresa, mas aí surgiu um grande problema. O custo da corrente. Qual foi o problema? A conciliação desse Pix, né? As fraudes. Por quê? Os valores caíam, eram creditados na conta da empresa e logo em seguida saíam. Como isso? Isso só foi identificado através de um processo dentro de um setor financeiro em que se percebeu que os valores que estavam sendo confirmados e alguns dias depois eles estavam sendo estornados. Por quê? Por uma fraude no processo da venda. Olha que incrível. Então, um processo lá no início, numa venda, você fez uma venda, foi utilizado um cartão de terceiros, o valor caiu na conta da empresa e esse valor, ele foi logo em algum período depois, ele foi estornado. Por quê? Ele foi utilizado de uma forma incorreta, de uma forma fraudulenta e com isso a empresa, ela ficou com prejuízo. Então, não só ficar com prejuízo, mas corrigir o processo. Então, como é que nós vamos fazer? Não vamos trabalhar com Pix, com a moeda Pix. Vamos trabalhar e esperar a confirmação de 5 dias. Vai criar um processo diferente. Um processo diferente. Vou trabalhar com o uso do cartão de crédito. Então eu vou utilizar o seguinte. Eu vou utilizar o uso do cartão de crédito. Eu vou fazer com que uma parte do processo só utilize quem é o proprietário titular do cartão, para que evite que terceiros possam estar utilizando um cartão, né? Então, é necessário que esses processos, por incrível que pareça, algo que vai impactar lá na DRE, lá no fluxo de caixa, é interessante que ele você vai em cada setor, você vai entender que o problema está lá no início. E aí você precisa corrigir lá no início, né? Já não é algo de contabilidade, você tem que vamos parar tudo, vamos analisar como é que está o processo do comercial. Hoje eu estou fazendo vendas no cartão e o que é que eu preciso ter de segurança para que todas essas vendas sejam creditadas e dê essa segurança para a empresa que os valores vão cair e não vão ser mais estornados. Então, você precisa introduzir processos dando segurança. Não é só vender. É vender com qualidade. Vender com qualidade para que a empresa não tenha prejuízos e problemas que vão ser identificados na DRE, na própria parte financeira da empresa. Sim. Legal. E aí a contabilidade faz isso. Mas no Pix tem isso de depois estornar? Nesse caso, o que acontece? O Pix a gente tem que ficar muito atento porque sempre tem pessoas que estão buscando, né, formas de utilizar. O que é que pode acontecer? Você pode estar fazendo um Pix numa compra, só que o titular, por exemplo, uma pessoa tem a senha de um terceiro e fez uma compra. Sendo que o proprietário da sua conta, ele não tinha conhecimento disso. Por quê? Porque você emprestou a sua senha. Então, são situações que você precisa rever seu processo. Para quê? Você não pode compartilhar senhas, você não pode compartilhar informações no celular. São situações que vão dar segurança. Utilização de senhas não só digitais, mas também com biometria.
Para quê? Para que dê segurança, para quando você for fazer essa operação, não comprometa. Por exemplo, eu vou autorizar aqui, eu vou autorizar o uso do Pix até X valor. E ali, sem você perceber, eu posso passar uma maquininha, você está com o celular, e creditar a sua conta. Por quê? Porque você deixou autorizado que bastava aproximar para que fosse debitado da sua conta. Então, existe uma série de situações que a gente precisa ter esse cuidado e que a gente precisa estar sempre atualizado e repassando esse processo aos setores. Isso é muito importante e isso vai fazer com que lá na frente você não tenha algum problema. Isso é muito importante. As fraudes estão aí, né? Todo dia eles inventam uma novidade. Porque a do Pix eu realmente não sabia. O que a gente tem de problema, às vezes, é link de cartão, porque a pessoa compra à distância e compra sem a senha, né? Só coloca os dados. Já tive problema, já tive compra questionada, né? Já perdi dinheiro por causa disso. E aí a gente aprende e vai restabelecendo os processos, né? Criando, né, novos mecanismos pra gente se... Mas do Pix realmente eu não sabia. Até porque as pessoas caem tanto em golpe e nunca ninguém consegue o dinheiro de volta, né? Do Pix, depois que você faz, não tem como voltar. Eu fiz aquele golpe que eu caí, eu consegui de volta. Mas era no Pix? E como é que questiona o Pix? É porque eu paguei o Pix para uma... Não foi direto para a empresa do golpe. Eles fizeram tipo um PagSeguro da vida. Pois é, mas não aí foi na conta. O PagSeguro retornou meu Pix na hora que eu fiz a reclamação. Mas, por exemplo, se alguém transfere um dinheiro para minha conta, por exemplo, se foi enganado, já aconteceu, por exemplo. Foi enganado. A pessoa que recebeu devolve se ela quiser. Não tem nenhum mecanismo de você questionar aquele Pix, entendeu? Não, tu pode fazer uma abertura para o banco e fazer um questionamento, mas dificilmente o banco não vai colocar de volta na conta. Não vai tirar da conta da pessoa que recebeu. Por isso que as pessoas sofrem golpes e golpes de todos os dias aí. E não tem como desfazer. E eu acho um absurdo, porque é tão fácil de rastrear aquilo e dá pra comprovar, né, que foi fraude e tal. Não, assim, se ela entrar com processo contra a pessoa, ela vai conseguir. Se a pessoa tiver dinheiro, vai conseguir reaver um dia, né? Laranja, passar antes. O que a gente consegue entender disso tudo é que algum tempo atrás e no decorrer dos anos a gente percebe que essas inovações elas vêm trazer uma facilidade, mas que a gente precisa enxergar essa facilidade, né, na prática. As facilidades trazem novos golpes também. E isso fica muito atento. Tanto é que o governo ele está investindo para que isso diminua, né, todos esses golpes, para que diminua porque o volume só vem aumentando. Então, as regras da utilização do Pix também daqui a algum tempo, vão estar sendo atualizadas para que evite esse tipo de situação. E o empresário, como é que ele fica? E ele precisa ficar atento a isso. Por quê? Porque assim como tem uma facilidade, para um lado também tem uma possível situação em que ele não consiga enxergar. E quando ele enxergar, ele já vem a ter prejuízo. Então, se antes você só vendia, você tinha um negócio que você só vendia ali no dinheiro, você está contando, eu não estou sendo enganado. Hoje, passado anos e anos, você tem um negócio em que nessa modalidade do seu negócio, você tem várias formas de receber. Cartão, Pix, dinheiro, várias alternativas. Então, quer dizer que para mim fazer esse acompanhamento desse recebimento, eu não consigo mais fazer isso sozinho. Eu preciso de pessoas. E aí, mais uma brecha. Você precisa ter pessoas qualificadas, com conhecimento, para que ajude a você a fazer essas confirmações desses valores recebidos. E a gente passa a entender que os negócios eles vão crescendo e vai havendo a necessidade de implantações de setores, de pessoas, de processos. Sim, e isso tudo vai gerar um resultado. E além disso, cada vez que surge uma nova modalidade, é uma nova fiscalização que a Receita faz em cima daquela forma de pagamento, né? Então, agora ela já tem o acompanhamento do Pix, agora recentemente até cancelaram, estavam pedindo o relatório das máquinas de cartão, né? Sim. E era um relatório específico, nem todas, eu não tinha conseguido tirar da minha ainda, só de uma, da outra eu não tinha conseguido. Aí cancelaram já, mas daqui a pouco vão cobrar de novo. Isso, esse ano nós tivemos uma grande novidade no imposto de renda. Quem informava que o valor a receber de restituição era através do seu Pix, era um dos primeiros a receber, tinha nível de prioridade de recebimento. Que incrível, né? Então, assim,
o governo dizendo, olha, quem está utilizando o Pix, você vai estar na fila num dos primeiros. Então, que a gente possa enxergar isso também como existe uma finalidade do uso e a gente precisa dar uma devida atenção necessária. Sim, com certeza, é uma facilidade. E assim, quando a pessoa vai comprar, ela quer facilidade, né? Se você for dificultar a compra, você vai perder. Por exemplo, o link de cartão é arriscado, mas se você não usa, você vai perder muita venda. Né? Eu faço muita venda online, por exemplo. Então, a gente vai ter que fazer um processo, mas a gente tem que fazer um processo seguro que não seja trabalhoso para o cliente, senão ele vai desistir. Sim. Então tem que ter realmente profissionais. As pessoas querem facilidade hoje em dia. Olha, a pessoa me manda o link. Quando eu entro, eu tenho que preencher um monte de informação, porque tem link que é mais simples, só coloca o cartão, não sei o quê. Tem outros que tu tem que preencher a tua vida. Quando eu vejo aquilo, eu disse, manda o Pix, amiga. Só que aí muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro no Pix, então não quero mais. Né? Só que o link que tem a tua vida é o mais seguro pro empresário, porque o que tu não preenche nada, tu pode preencher aí com tu não quer, cara, eu, por exemplo, não tenho tempo pra ficar perdendo preenche. Quando eu vejo que eu tenho que preencher um monte de coisa, eu desisto. E Toya, é exatamente isso que você falou. Você como empresária, você tá focado aqui no seu negócio. E você enxergou uma possibilidade, uma moeda, uma forma de pagamento que facilita para o seu cliente. Mas que ao mesmo tempo você percebeu um risco. Sim. E aí você teve que sair, você teve que sair ali do foco da empresa para você ir lá no setor financeiro para que você fosse implantar um processo de verificação, de análise, para que dê segurança na operação, na sua venda. Então olha só que interessante. Um empresário anteriormente, ele focava somente no negócio. Ele baixava a cabeça, vamos vender, 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 vender. E hoje, é exatamente o reflexo de você. O empresário, ele precisa ficar atento a todos os setores do seu negócio. Porque qualquer situação pode ter um impacto que vai refletir no seu resultado. Então, é necessário que o empresário de hoje, ele esteja aberto a um conhecimento. Poxa, eu sou empresário, eu tenho aptidão nisso e eu não entendo de financeiro. Mas como é que eu vou me bloquear para o financeiro se existem várias moedas, agora formas de pagamento que eu preciso entender para poder levar e facilitar para o meu cliente? Olha que legal. Então o empresário ele precisa enxergar isso de uma forma positiva, abrir a mente, e que ele venha a participar dos setores, assim como na área comercial, assim como em outros setores, logística, financeiro, a própria contabilidade, como a gente está falando aqui sobre isso, abordando. É isso, né? Tem mais alguma dúvida? Muitas, né? Mas a gente vai tirar todas agora, ele não vai querer voltar. É isso então, Kleber, obrigado pelo teu tempo aí. Obrigada por dividir aí um pouco desse conhecimento com a gente. Eu acho que todo empresário tem muitas dúvidas a respeito de contabilidade. É muita coisa, desde a hora de abrir a empresa, a restituição de imposto de renda, enfim, a tudo, né? Podia ter sobre imposto de renda, né? Daqui a pouco chega aí, início do ano novamente. É legal esse tópico, né? Olha aí, Kleber. Inclusive, para a empresa é antes, né? A empresa é agora. Né? Final do ano, isso, já é dezembro. É do Simples. Então, gente. E Kleber, como é que o pessoal te acha aí? Quem quer contratar os serviços? Quem viu assim, cara, tô fazendo nada disso, preciso de um contador urgente. Meu contador não faz isso, né? Bem, pessoal, hoje nós temos o escritório Albuquerque Contadores Associados. Né? Nós estamos no edifício Infinity Corporation, tá? Nós temos as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Face. Fala aí, pode falar. Posso falar? É Albuquerque Contadores, @Albuquerque Contadores. Então, se você que é empresário, se você já tem o seu negócio, se você ainda não tem o seu negócio e você quer implantar, você tem alguma dúvida, pode ter certeza, entre em contato conosco, tá? Para que a gente possa lhe auxiliar, lhe orientar. Nós somos um time de profissionais especializados na parte de planejamento tributário e a gente fica muito feliz em poder dar resultado, principalmente para os empreendedores, para que eles estão ali naquele momento começando. A gente fica muito feliz em fazer com que o nosso serviço, a gente consiga enxergar isso no resultado, no sonho de um empresário. Então, entre em contato conosco, a gente vai lhe ajudar, a gente tem um time esperando por vocês.
Isso aí, a gente precisa de um contador antes mesmo, né, de Já abrir uma empresa. Inclusive, ele que fez a abertura, né, do Papo de Papo de Onça. Então tá aí, contador do Papo de Onça. E a gente nem imaginou, outro dia uma amiga veio me perguntar, ai, como é que tem o podcast, não sei o que. Eu falei de abrir empresa. Nem que abrir uma empresa? Eu falei, ô, amiga. Emitir nota fiscal, pagar imposto, repensa aí o que tu quer fazer mesmo, vê se tu quer ter esse trabalho. Kleber, muito obrigada. Nossa, tem tanto tema ainda pra gente conversar, né? Que se você quer o Kleber aqui de novo, comenta aí nos nossos comentários, fala aí o que você quer, qual é o assunto que você quer que ele venha tratar, quais são as dúvidas, né? E aí, se você gostou, já entre em contato com o Kleber. Se você viu que você já tem várias falhas aí na sua contabilidade, na sua gestão financeira, já corre atrás. Encaminha para os amigos esse episódio, esse café. Se você gostou também, curte, comenta, né, lá no Papo de Onça Pod, Toia Rodrigues Macedo. Se você não gostou, se você tem críticas ainda que construtivas, pode ir lá no da Jaiane Aguilar. Tchau, gente. Tchau.